Um destino seguindo Cristo. Pietro Baldi. Preâmbulo. Após longa e áspera luta entre as forças do bem e do mal, as primeiras a favor da obra e as segundas firmemente dispostas a destruí-la, ela vai chegando, milagrosamente, ao fim. É uma prova de que se encontra do lado das primeiras que são vencedoras, porque são mais fortes. Demonstra também que são eficientes e, portanto, tem a intenção de continuar vencendo quem a quiser sufocar, corromper ou desfrutar. Com o presente volume, se aproxima o término da segunda parte da obra, período brasileiro, isto é, os últimos 20 anos da minha vida. Estamos chegando ao fim da segunda e última fase de nosso trabalho. Na primeira parte se revelou em forma de poesia e de aspirações místicas. É um ato de fé, é o canto do poeta que sente a bondade de Deus e julga poder encontrar igual benevolência no mundo que, no entanto, se situa nos antípodas. Nesta segunda parte da obra, observamos o aspecto oposto, ou seja, não mais a beleza do ideal que se manifesta no céu, ao qual pertence, mas a luta desse mesmo ideal plantado em ambiente hostil que o rejeita e, para o adaptar às suas próprias comodidades, corrompe-o, atraiçoa-o, emborca-o. Vemos então que, em contato com a realidade do mundo, o ideal se torna o sonho de um ingênuo que parece não conhecer a vida. Esta coisa bem diferente, a luta feroz para dominar, e nela o ideal é, muitas vezes, usado para esconder aquela realidade, com um camuflar-se de santo, para enganar o próximo e vencê-lo. Quanta boa fé, que entusiasmo singelo a princípio, acreditando que a terra fosse constituída só pelos bons. Foi assim que, perseguindo um grande sonho de bondade e de beleza, iniciou-se a obra. Mas o mundo estava espiando esta nova borboleta colorida que esvoaçava em Ignara, pensando na melhor maneira de capturá-la para depois enfiar num alfinete e secá-la, a fim de servir de adorno às suas coleções de sonhadores idealistas. O mundo diz: borboleta, voa. Poeta, canta e crê com a tua fé. Aproxima-te de mim, que te abro fraternalmente os braços, pois também sou toda bondade e evangelho. E um idílio. Estamos de acordo, tu e eu. Vem. Assim também o passarinho se deixa meter na gaiola e depois deve cantar para quem o capturou e o colocou a seu serviço. Um evangélico convicto é o melhor chamariz para atrair outros bem-intencionados. Mas o ideal é uma força e não pode ser vencido por tais atentados. Ele possui as suas defesas. E entre os dois, o ideal deseja cumprir a sua função e o mundo procura eliminá-lo. O choque nasce inevitavelmente, isto é, surge um estado de guerra, porque nenhum dos dois está disposto a deixar-se destruir pelo outro. Foi assim que esta segunda parte, que chamamos segunda obra, desenvolveu-se numa atmosfera de luta, bem diversa da primeira, toda ela poesia e doce harmonia. Mas foi graças a este fato que podemos ter agora, diante de nós, o reverso da medalha, e assim, possuímos uma visão completa e não unilateral, apenas, em que o idealismo da primeira obra se junta ao realismo da segunda. Deste modo, fundamentalmente, nada prejudicou, porque produziu uma renovada complementação, na medida em que levou a enfrentar e apresentar os mesmos problemas sob aspectos diversos, observando-os em função de novos pontos de referência. Assim se explica um estilo diferente da primeira obra, sobretudo em sua finalização, com crítica positiva do mundo em lugar das exaltações espirituais. Mas trata-se de julgamento benévolo, como é natural, feito para ajudar, e sem trair os princípios da obra, isto é, crítica que não tem a intenção de agredir ou destruir, como é hábito acontecer no mundo. Se a primeira obra se pode definir como o sonho de um místico solitário, a segunda representa a sua experiência terrena. O anjo, caído num terreno traiçoeiro, onde a cada passo se esconde uma cilada, teve de se exercitar em coisas bem diferentes das do céu e integrar o seu conhecimento nos fatos de nosso mundo, que é bem distinto.
Mas, mesmo nesta contraposição de opostos, que equilíbrio de aspectos complementares se combinam mutuamente. De start, cada desordem termina enquadrando-se dentro de uma ordem maior, e o mal é posto a serviço do bem, incluído dentro daquela ordem. O próprio as fica prisioneiro na lei do esse. S igual sistema, as igual antissistema, os dois polos do ser. CFR. O sistema. Disto podemos falar somente agora, no fim de todo o trabalho, porque nesta hora se torna visível. E tudo se realizou automaticamente. Antes, não era possível prevê-lo e preordená-lo. Temos uma vida de 80 anos dividida em duas partes iguais de 40 cada uma. A primeira de preparação e amadurecimento, a segunda de execução. Esta última também dividida por sua vez em duas, e isso para realizar a obra em dois dos seus diferentes aspectos, localizados em dois hemisférios opostos, em dois períodos de 20 anos, 1931 a 1951, o da primeira obra, e 1951 a 1971, o da segunda. Isto foi o que escrevi na introdução da segunda obra, no início do seu primeiro volume, Profecias, e que estou confirmando neste livro. Esta segunda parte da obra entrou na vida pública para penetrar na realidade representada pelo mundo. Desenvolveu-se, assim, um diálogo traduzido em ações e reações, diálogo que descrevemos nos volumes precedentes. De um lado, as forças do alto, do outro, as da terra, ambas em duelo. Protegida pelas primeiras, a obra resistiu, percorrendo regularmente o seu caminho em direção às suas novas fases de desenvolvimento. A estrada palmilhada ficou assinalada por mortos e feridos que caíram à sua margem, desaparecendo sem poder fazer nada, e que antes se fizeram donos de tudo. Esse período de luta não foi inútil, pois levou a uma tomada de posição racionalmente mais sólida e definida, a uma espiritualidade cientificamente mais positiva, já não apenas misticismo e poesia, porém também trabalho de controle com base na lógica e na experimentação. Deste seu segundo período a obra saiu vencedora de uma batalha que a reforçou e a completou. O espírito saiu triunfante, não só como fé e ascensão para Deus, mas ainda bem temperado na luta, tendo ficado mais rico em conhecimentos. Assim, o ideal pôde dar prova de não ser apenas um belo sonho, mas uma força viva e potente, de maneira a saber impor-se à feroz realidade biológica. Na segunda obra a fé se encouraçou contra todos os ataques, e o ideal, armado de provas, tornou-se raciocínio e ciência, podendo desafiar o mundo e cumprir o seu trabalho de civilização. Cristo demonstra saber vencer, não apenas nos céus, senão também em nossa terra infernal. Pode, assim, verificar-se que as forças inferiores não têm o poder de prevalecer contra as superiores. O ideal resistiu. A luta o confirmou, fortificou e consolidou. Eis que esta segunda fase da obra teve a sua função, seguindo a técnica da descida dos ideais. A maior comprovação da obra é esta sua sobrevivência através das ameaçadoras tempestades que pareciam poder destruí-la. É ter sabido resistir ao assalto que o mundo desencadeia quando um ideal desce à terra, enfrentando-o. Esta é ainda uma vitória do S sobre o AS, que o S quer fazer avançar e evoluir. Não podia acontecer de outro modo. Não podia deixar de funcionar a lei fundamental da vida, a evolução, salvando a obra que lhe está estreitamente conexa. Assim esta sua segunda parte não expressa mais um homem ingênuo que se deixa enganar pelo mundo que o procura para explorar. Aquele que sofre pelo ideal tem paciência enquanto os outros se aproveitam do seu sacrifício, que exprime o indivíduo espiritual batalhador. O idealista vê o jogo do mundo, explica aos bons para não caírem nele e acusa aqueles que o praticam. Mesmo que o mundo queira o cúmplice e ame o amigo aliado ao seu jogo, a verdade tem de ser dita para que os simples sejam esclarecidos. Desta vez o ideal não se deixou torcer a serviço de outros interesses.
Ele não se dobrou, ainda que condenado como erro e combatido em nome da verdade. Pelo contrário, tornou-se ação. E, então, o céu se moveu, defendeu as posições, salvou. Se o mundo tem as suas forças, também o ideal tem as dele, cada um as que são próprias do seu plano. Neste segundo período, de ambos os lados elas se desafiaram e se mediram em forma de luta. Depois desta prova, a segunda obra conclui-se com uma afirmação cada vez mais consciente. No fim do presente volume, o leitor assistirá à oferta simbólica da obra àqueles que depois quiserem vivê-la e realizá-la. Dado que estamos na Terra, é natural haver alguém que se aproxime julgando encontrar alguma coisa para apoderar-se a seu interesse material. Mas isso para quem o fizer representa um perigo, porque, se a presa parece fácil e por isso atrai os incautos, a obra é uma arma espiritual potente que pode trazer grandes benefícios, se for bem usada, mas que pode explodir nas mãos de quem fizer mau uso dela. É perigosíssimo maltratar as coisas espirituais. E neste erro caem facilmente aqueles que creem ser astutos e delas se acercam com a mesma forma mental do explorador. Isto pode parecer uma traição, mas é justo que seja assim. É providencial, porque representa uma legítima defesa da vida, uma vez que elas são fundamentais para a evolução deles. Por isso as coisas espirituais são protegidas por forças poderosas, mesmo invisíveis garantem o seu triunfo, deixando os assaltantes na ruína o que os conduz à sua própria negatividade. O presente volume é apresentado quase em forma autobiográfica, porque se trata de experiências realmente vividas, ainda que sejam utilizadas como tema para generalizações que ampliam o assunto até versar sobre problemas de caráter social. Isto porque os casos da vida do protagonista aqui examinados não se consideram isolados, mas são orientados em função dos princípios gerais da obra, dos quais aquela vida pretende ser uma aplicação. E assim que os fatos são explicados através da respectiva teoria, que deles nos mostra o significado e justifica a sua presença na forma em que se desenvolvem. Deste modo, o livro é teórico e prático ao mesmo tempo, porque, se de um lado constitui o emprego de teorias já abordadas, como o desenvolvimento de novas, de outro a solução de muitos problemas de vida vivida. Assim, esta história se enxerta no mundo de todos, porque o sujeito, com a sua conduta, mostra como, seguindo seus princípios, entendeu a vida, resolvendo vários problemas, consciente dos seus fins e da sua própria posição no seio das leis do universo. Depois de tantos volumes de teorias gerais, este é um livro de realizações práticas. Neste escrito falaremos bastante de pobreza, mas apresentando-a não como uma virtude, como frequentemente se costuma fazer na Terra para suscitar admiração. Aqui a pobreza não é um exibicionismo para se fazer venerar os santos. Os motivos são diferentes e expostos a favor e contra. Seria pueril antepor como juízo de valor absoluto do mundo, sendo possíveis diversas apreciações em função de outros pontos de referência sem interesse imediato. Todavia, não se pode impedir que cada um veja a pobreza a seu modo e que se encontre alguém para julgar aquele personagem um louco. Neste caso, temos o fato de que ele tem Cristo a seu lado. Depois debate abertamente a sua loucura e nos mostra a sua lógica. Discutindo-se a si próprio, ele contesta a forma mental do mundo e a conduta deste. Agora, no final do seu caminho terrestre, ele pode somar as suas operações e concluir para ver se teve razão ou não. E certo que sofreu, mas isto não o prejudicou, antes o melhorou, e quem lhe fez mal somente o fez a si próprio. Entretanto, o fruto de ter sabido lutar e sofrer e, com isso, evoluir e purificar-se, o nosso personagem o leva consigo. Assim, o livro é construtivo porque ensina a viver com retidão, mesmo que agora faça isso de forma dura, mais do que de poética ternura. E por esta razão que ele é bom para persuadir não somente os crentes que gostam de sonhar,
mas também os descrentes que querem raciocinar. Isto porque, em vez de limitar-se aos conselhos teóricos de costume, o livro explica os motivos pelos quais as coisas vão mal e como se paga caro por isso. Esperamos que este escrito possa, pelo menos, induzir alguém a enfrentar alguns de seus problemas com sabedoria, para seu próprio bem e para o de outros. Este volume pode ser útil aos pobres, que acreditam na riqueza, como se ela pudesse ser a solução para todos os males, e aos ricos, que a ela estão grudados sem poder resolvê-los, para mostrar quanto ela pode conter de veneno e a que perigos se expõe quem não sabe fazer dela bom uso, quantos deveres ela implica e que dívida contrai para com a divina justiça, a qual deverá pagar quem não cumpre com aqueles deveres. A riqueza é uma arma de dois gumes que pode golpear mesmo quem é seu dono. Este livro mostra que é danoso não só ter mais do que o necessário, como também possuir muito pouco. Assim, tanto é desgraçado aquele que é excessivamente rico, como muito pobre. Os bens são um meio e não um fim, um instrumento e não um objetivo de trabalho. Portanto, é por este motivo que se tem o direito de possuí-los, isto é, para trabalhar, produzir na matéria e no espírito, evoluir em ambos os campos, e não para entesourar com avareza ou para desperdiçar no prazer. A riqueza que for usada para atrair os fins da vida acaba por atraiçoar o incauto que acredita a ser possível com a sua astúcia violar as leis. Infelizmente, com esta forma mental, ansiosos de possuir e desfrutar a qualquer custo, ricos e pobres frequentemente se equivalem. Muitos pobres, no fundo, são apenas ricos frustrados, desejosos, em nome da justiça, de fazer pior do que aqueles, ou seja, ao se tornarem ricos, praticarem uma injustiça maior ainda contra os desgraçados que ficaram pobres. As posições do satisfeito e do insatisfeito são diferentes, mas a avidez de possuir e de gozar é característica humana. Para o pobre, mesmo as raras renúncias do rico são consideradas loucura, se chegam a verificar-se, de modo algum lhe interessam, e só as toma a sério, se tiver alguma coisa a ganhar com elas. O pobre pode ver também naquela renúncia, que segundo ele é loucura, apenas o insulto que para ele representa o fato de o outro ter nascido rico e, com esta finalidade, poder permitir-se ignorar as dificuldades da vida, dando-se ao luxo, por esporte, de fazer-se pobre, somente porque ele não experimentou o selo de verdade. São heroísmos com os quais o pobre se ofende, porque não o ajudam de forma alguma a salvá-lo da sua pobreza. Fizemos estas considerações para mostrar as diversas perspectivas com que pode este livro e os diferentes critérios com que pode ser julgado o que ele defende. Um livro semelhante a este, também em estilo autobiográfico, faz parte da primeira obra. Intitula-se História de um Homem. Mas existe uma diferença entre os dois. No primeiro, o protagonista observa a vida colocada no seu futuro, como uma antecipação e um pressentimento. No segundo, ele a olha, situada no seu passado, como uma experiência vivida. No primeiro caso, trata-se de um jovem olhando de frente o início do seu viver. No segundo, tem-se um velho que olha para trás e está terminando. E assim que os pontos de vista, nos dois volumes, não são os mesmos. No presente escrito, o sujeito encontra-se no fim, em posição oposta à precedente. Pode, portanto, dizer, por experiência própria, aquilo que no outro livro era apenas uma perspectiva futura, um plano de existência e não uma vida completa. Não predominava o atual sentido de abandono dado pela iminência da morte, enquanto agora este outro tipo de vida não é mais uma espera longínqua, mas está batendo a porta. Esta posição diversa leva a situar os problemas sobre outros aspectos e mostrar-lhes outras facetas ainda não examinadas anteriormente. Por isso, o presente volume completa o precedente. Confrontando os dois, o leitor poderá ver o caminho percorrido, desde então até hoje, de uma outra das duas diferentes épocas.
Neste escrito o leitor poderá ver o sistema filosófico de toda a obra, como também a sua concepção evangélica levados ao campo prático da realidade em nosso ambiente terrestre, para dar-se conta do que sucede, realmente, em tais casos. Aqui se vê como funciona em verdade o jogo das ações e reações na luta entre o ideal e o mundo. Aqui as teorias dos outros volumes tornam-se vida, realização, experimentação. Temos uma posição de fato contra a corrente do mundo e uma resistência a ela durante uma existência inteira, até ao fim. Mas, naquele instante, quando se chega à prestação das contas, surge o emborcamento das posições, e, perante os novos valores de uma vida mais alta para além da morte, o falido deste mundo transforma-se em triunfador. No fim, a experiência dá-lhe razão, mesmo que na Terra essa razão lhe tivesse faltado. Assistimos, neste volume, à história da experiência coroada de sucesso, da substituição dos valores do mundo pelos do espírito. Depois de tantas teorias devíamos mostrar alguma coisa de real, de concreto, de vivido, um evangelho tomado a sério, enxertado em nossa vida de cada dia com as suas lutas e problemas. Devíamos fazer sentir, de forma tangível, o choque provocado entre os métodos do sistema e os do antissistema no campo de batalha que é o nosso mundo. Devíamos apresentar tudo isso em ação, para constatar o que sucede quando o ideal quer verdadeiramente realizar-se na Terra. Agora, já não é mais o momento para expor teorias de orientação geral. Esse trabalho já foi feito e dele se presume que o leitor tenha conhecimento. Estamos no terreno das aplicações, e, para tornar-se concreto, o campo se restringe. Aqui temos um indivíduo que enfrenta o seu caso e o resolve por si próprio. Ele se coloca em frente de Deus e fala com ele, situa-se perante as leis positivas da vida e raciocina com elas. Para isso ele tem de sair das fileiras, pôr-se fora da corrente na qual caminham e insere as massas, utilizando produtos que elas confeccionaram para seu uso e lhes são adaptados. Casos desse tipo se enfrentam e resolvem sozinhos, deixando que a maioria vá pela sua estrada. É o indivíduo, com os seus recursos e a seu próprio risco, que ousa aventurar-se pelo seu caminho, quando este não corresponda ao da maioria, quando está fora das medidas correntes e, quando longe do seu tempo, ele se lança no futuro. Assim, nesta história, o protagonista encontra-se sozinho. Na Terra, não tem companheiros. Todos o criticam e o condenam. Mas as leis da vida o aprovam, e ele, da sua grande luta contra o mundo, sai vitorioso das ilusões e afirma-se como conquistador de valores eternos. E estes valores são positivamente representados por um avanço conquistado no caminho da evolução. Este livro é a história de uma guerra conduzida com as armas do espírito. É o desafio de um indivíduo contra o mundo. Ele quer seguir o evangelho e tem um só companheiro, Cristo. Ele teve de se isolar dos métodos humanos, feitos com outro espírito e para outras finalidades, afastar-se também das religiões oficiais, tão pouco vizinhos de Cristo e do espírito de seu evangelho, isolar-se ainda dos santificadores, libertar-se de qualquer reconhecimento humano, perigoso quando santifica, conquistar independência absoluta do mundo e sublimação da vida diante de Deus. Tudo isso pode-se entender como uma reação individualista ao moderno tratamento de massa, para afirmar, mesmo ante as religiões, a inviolável liberdade do espírito. Este escrito pode provar que, se nos elevarmos a um mais alto plano de evolução, poderemos escapar de todas as coações humanas, porque se atinge um novo tipo de vida que o homem atual ainda não concebe. Superado o nível humano, estamos livres, aonde não pode chegar quem ficou para trás. O indivíduo, então, se afirma livremente, consciente e responsável perante Deus, sem necessidade de consentimentos de nossa sociedade, encontrando-se fora da corrente deles. Não se dirige mais por imitação ou sugestão, porque sabe pensar, decidir, guiar-se por si.
Tal é a posição de quem saiu da menoridade, capaz de funcionar autonomamente, com outra forma mental proporcionada à sua natureza mais evoluída, apta a assumir as suas próprias responsabilidades. Narraremos aqui a história desse homem que construiu por si próprio uma vida assim, fora de série. No fundo, não se trata de uma fuga para isolar-se do mundo, mas para permanecer dentro dele com espírito e conduta distintos. Nisto consiste o seu isolamento, isto é, a não aceitação do que nele existe de atrasado. Fica-se dentro do mundo, porém em outra posição, seguindo outro padrão de vida, beneficiando e amando, mas diferindo justamente por isso. Aqui se começa lançando à face do mundo seu tesouro, os bens materiais, a riqueza, o bem-estar a qualquer custo, ideal supremo, sobretudo em nossos tempos, para nutrir-se de outros valores, para conquistar novas riquezas, levando um tipo de vida diverso do que hoje impera, o qual consiste em gozar a existência nas suas formas mais materiais. Lutar sempre para evoluir, em vez de corromper-se no bem-estar. Esta é a moral do livro, contrária à dominante. Ele é um grito de alarme em um mundo perdido nas miragens oferecidas pelos prazeres e vantagens egoístas, como se a matéria pudesse bastar para resolver todos os problemas da vida e satisfazer todas as suas exigências, enquanto o seu verdadeiro objetivo não é gozar, mas ascender. Toda a obra pretende apontar metas bem diferentes a alcançar e outros fatos biologicamente importantes, fundamentais para o desenvolvimento da vida, as coisas do espírito, que hoje não se tomam em conta, como se estivessem fora da realidade. Provamos, ao contrário, usando de linguagem positiva, o seu valor em sentido vital. Este livro é uma reação para defender as qualidades morais contra a atual valorização exagerada das coisas da matéria. Trata-se da afirmação de uma vida maior em sentido introspectivo, espiritual, cuida-se da substância das religiões transportada a um plano positivo e racional. Não importa se tudo isso hoje esteja fora de moda e vá contra a corrente. Aqui se mostra que interiorizar-se espiritualmente pode constituir um meio para construir um estado de consciência no qual se torna capaz de sobreviver desperto, lúcido mentalmente, sem se cair no sono ou inconsciência da morte. O indivíduo sobrevive consciente só na sua parte espiritual. Quanto mais é espiritualizado, tanto mais claramente perceberá a sua sobrevivência. Aqui se revela também como desenvolver-se espiritualmente pode representar uma grande vantagem para cada um, bem como saber viver com inteligência pode exigir arte e técnica que levam a transferir-se para um plano evolutivo mais adiantado e, portanto, feliz, o que significa realizar, mesmo em sentido utilitário, a mais alta conquista da vida. Trata-se, de fato, não só de uma aquisição de potencial vital, mas também de felicidade. É precisamente neste volume, no momento em que o homem se encontra perante a morte e a queda de seu mundo terreno, que o impulso ascensional de toda a obra toca ao seu vértice, e a vida, no mundo emburcado em forma de haz, elevando-se, retorna à sua posição, apontando em direção ao S. Entenderá quem quiser. Mas permanecerá o seguinte: o trabalho de composição da obra e de viver-lhe os princípios constituiu para quem o executou um grande acontecimento biológico, porque fez avançar a sua posição ao longo do seu caminho evolutivo. Era impossível, aliás, que aquele trabalho não produzisse também qualquer resultado útil para quem o realiza, e um resultado melhor do que esse ele não poderia desejar. Para os outros restará o fato de que ninguém impedirá de, seguindo a mesma estrada assinalada pelas leis da vida e utilizando técnica semelhante para sua vantagem, colher os mesmos frutos. 1. O voto. Vamos contar uma história singular, procurando compreender o seu significado íntimo. Observaremos o desenrolar de uma vida, analisando-a não tanto nos fatos externos, mas na luz interior que os une em um nexo lógico,
o qual converge em direção a determinadas realizações espirituais. Era pouco mais de meia-noite, e, no seu quarto sobre o mar, à beira do Atlântico, em terra brasileira, um homem de 77 anos de idade orava, como era seu hábito, antes de se deitar. A sua oração não era a habitual série de lamentos e pedidos dirigida, sem receber resposta, a alguém escondido no mistério. A sua oração era um intercâmbio de sentimentos e pensamentos, uma colóquio. Alguém respondia do outro lado, onde estava presente outro pensamento, paralelo e sintonizado. O que era este outro centro vivo e pensante? Era o subconsciente, ou o superconsciente do sujeito. Era uma distinta entidade espiritual pessoalmente individualizável, ou uma corrente de pensamento. Era um desdobramento patológico da personalidade, ou pura criação do desejo e da fé, uma simples ilusão. Em nenhum outro campo é tão necessário manter o espírito crítico e positivo como neste dos misteriosos fenômenos parapsicológicos, no qual é fácil perder-se em fantasias, como, aliás, sucede frequentemente. Eis que, logo no início desta história, surge um problema para resolver. Ao longo do caminho, muitos outros aparecerão, e os iremos solucionando. Um fato positivo ocorreu naquele momento em que o pensamento interior assim se expressou, dizendo a quem estava a orar: esta é uma noite de festa. Esqueceste, mas recorda, exatamente há 32 anos, nesta mesma noite, nos primeiros dias de setembro de 1931, tomaste perante Deus a maior decisão da tua vida, iniciando com ela o desenvolvimento da tua missão e o caminho do teu atual período terrestre de ascese espiritual, decisão à qual depois foste sempre fiel, realizando assim o teu destino. Lá que não recordas, procura entre os teus velhos papéis e no teu diário daquele ano, mês e dia, onde encontrarás tudo descrito. Com este assunto iniciarás, consequentemente, um novo livro no final da segunda obra, falando do teu destino, que se desenrolou seguindo Cristo. Começarás a escrever hoje mesmo. Era pouco mais de meia-noite, e o novo dia mal havia despontado. No diário foi, subitamente, tudo encontrado, com exata correspondência de datas e de fatos. Foi assim que nasceu este novo volume, iniciado no princípio de setembro de 1963. Decidimos agora narrar essa estranha história para compreender o seu íntimo significado, como dizíamos anteriormente. Numa tranquila paisagem campestre de Umbria franciscana, nas proximidades de Perugia, que está a um passo de Assis, na Itália, no suave calor matutino do sul de setembro, um homem de 45 anos de idade subia sozinho a doce inclinação de uma colina. Estava perto de 14 de setembro, dia em que São Francisco, em 1224, recebera os estigmas na montanha do Verna. A cena é descrita no volume, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Naquela manhã radiosa, aquele homem emergia de 2 noites de profunda luta espiritual. A grande decisão tinha sido tomada sumariamente, amadurecida no silêncio da noite. Agora esperava sua solene confirmação perante Deus, à luz do dia. Aquele homem resolveu despojar-se das suas grandes riquezas, das quais podia livremente dispor e com as quais poderia ter gozado a vida. Tomar esta decisão, a fim de se adaptar a uma simples e dura existência de trabalho material para viver. Mas o seu objetivo era sobretudo viver uma vida espiritual não só para si, mas para o bem dos seus semelhantes. Despojar-se em favor de quem? Esta é a primeira pergunta que em tais casos faz o mundo, ao qual não interessa de modo algum conhecer os problemas espirituais do próximo, mas antes saber aonde foi parar o tesouro, que é a coisa mais importante na terra. Aqui delineai-se, subitamente, o desentendimento entre 2 modos opostos de conceber a vida. Se ele era louco, pior para ele. Isto não interessava. O maior problema para o mundo são os bens terrenos,
não os espirituais, tanto assim que estes se põem ao serviço daqueles. Neste caso, então, não precisava esperar consentimentos. Por isso ele só falou com Deus, seguindo outra moral que não lhe permitia uma vida fácil à custa do trabalho alheio, e sim, exclusivamente com o fruto do seu trabalho, devia, conscientemente, sustentar-se e a sua família. A perspectiva era dura, e a luta para vencer não foi fácil. Mas o Espírito venceu, o Evangelho tinha triunfado, apesar de saber que aquele ato significava o início de outro tipo de vida, em lugar da existência do rico ocioso num bem-estar que não foi ganho, a de quem deve ganhar, com o seu próprio trabalho, o pão cotidiano. Era outro modo de vida, a que permaneceu fiel até o fim. Aquele homem subia a colina com o coração leve, envolvido na euforia de um grande triunfo espiritual. Uma espécie de potente vibração em alta tensão se estava concentrando e acumulando dentro dele. Ao mesmo tempo ele sentia, confusamente, que alguma coisa, ainda não perceptível, se estava condensando à sua volta, sem forma ainda definida. A tensão ia se tornando sempre mais intensa. Que estaria acontecendo? Algo de irresistível se estava apossando dele. No entanto, continuava bem desperto, em plena consciência. Caminhava lentamente, via, observava, apercebia-se de tudo. Não estava sonhando. Uma realidade nova o golpeava, diversa daquela sensória que bem conhecia. E andava, observando e confrontando, com atenção e plena lucidez da mente, as duas realidades. Uma capacidade perceptiva diferente da normal o advertia da presença de outros seres perto dele, vivos, entidades pensantes como ele. Mas ainda não conseguia individualizá-las, perceber-lhes a forma e o pensamento. Continuou a subir até que desembocou numa larga vereda, no cume da colina que agora era um plano com algumas oliveiras espalhadas pela amplitude. Solidão silenciosa. Aqui diminuiu o passo. Era quase 11 horas da manhã. A natureza entoava uma das suas imensas sinfonias, no qual, em sublime orquestração, se harmonizavam as multiformes vibrações do ser, que iam de uma forma de vida a outra, das pedras às plantas, dos insetos aos passarinhos, das luzes e cores da terra e do céu ao respiro da atmosfera. Todos os seres harmonizados com tudo que existia, cantavam o próprio hino à vida. A hora e a estação eram propícias, proporcionando a base necessária sobre a qual tais fenômenos espirituais pudessem surgir, até tomarem forma numa manifestação sensível. Talvez o ambiente da natureza fosse igual ao que tantos séculos atrás tornou possível para São Francisco, no Verna, o milagre dos estigmas. Certas condições naturais devem ser necessárias para construir a trama fundamental do fenômeno sobre a qual depois o espírito traça a sua figura. Parece que este fenômeno, por vezes, não pode verificar-se ter lugar a sua manifestação, a não ser no meio destas grandes orquestrações da natureza e com elas sintonizado, por elas erguido e sobre elas elevando-se como o motivo supremo que domina toda a sinfonia. Ele caminhava, lentamente, sem meta, como levado por uma grande música que cantava no seu coração de vez em quando parava para melhor ouvi-la. Solidão e, tudo ao redor, silêncio. Nenhuma presença humana profanava o cântico imenso da terra e do céu, nos quais se expressavam e fundiam a beleza do criado, a sensibilidade do poeta, a paixão do místico, a suprema aspiração do espírito. Sentia como se sua alma saísse da prisão do corpo, quebrasse a barreira do limite que divide as duas formas de vida, material e espiritual, e, superado o plano físico e rebentadas as portas, entrasse em outro mundo, mais alto e longínquo, feito de outra realidade, em que ele agora se movimentava e vivia. Percebia, então, que para ele passava para segundo plano a comum percepção sensorial, prevalecendo em seu lugar diferente tipo de percepção, realizada com outros sentidos, agora interiores,
mas capazes de sentir com a mesma potência e segurança, se bem que em forma diversa. Experiência imensa, arrebatadora, que não se pode descrever, porque só quem a viveu pode conhecê-la verdadeiramente. Foi assim que, com outra visão interior, diferente para os olhos físicos, e com outra audição interna também, diversa para o ouvido físico, ele começou a perceber que se definiam duas formas a seu lado. Tornava-se-lhe difícil situá-las na dimensão espaço. Todavia, sob este aspecto, elas lhe davam a sensação de uma massa da altura e configuração de um ser humano em que se podia individualizar a cabeça e embaixo um corpo, mas o todo evanescente, como se fora feito de neblina e sempre menos definido quanto mais embaixo, e assim até se dissipar no indefinido da parte inferior. O que lhe parecia estranho era o fato de que, mesmo sem extremidades visíveis, sem nenhum movimento físico, estas duas formas que estavam junto de si, uma de cada lado, caminhavam com ele. Podia observar com exatidão tudo isso, porque estava perfeitamente lúcido, em plena consciência, nos dois planos de existência, o material e o espiritual. Distinguia e registrava aquilo que podia perceber, com os dois diferentes tipos de sentidos. Continuou o caminho, com ele avançando as duas formas paralelas. Isto durou cerca de 20 minutos, pelo que teve tempo de controlar tudo e de fixá-lo em sua memória, para depois analisar o fenômeno com a psicologia racional, positiva, independente de estados emotivos. Melhor não o poderia fazer. Desliga-se do fenômeno ao desdobrar-se nas duas posições de sujeito e observador, fundidas ambas, agora, no mesmo funcionamento. Continuou a observar. As duas formas não constituíam só uma indefinida manifestação de presença, cada uma delas transmitia à sua percepção interior uma típica e individual vibração que definia como pessoa. Foi assim que ele pôde logo sentir com clareza inequívoca que à sua esquerda estava a figura de São Francisco e à sua direita a de Cristo. Eles se deslocavam com ele, caminhando, mas não havia colóquio, nem transmissão de pensamentos particulares. A presença deles se concentrava, acima de tudo, numa solene afirmação da própria identidade individual. Não houve testemunhas humanas. Será que, se tivesse havido, elas teriam percebido? Ou fora bom que não tivesse existido, pois, assim poderiam ter paralisado o fenômeno. No entanto, a observação foi exata até ao ponto de se notar. Houve uma pequena testemunha e ela demonstrou ter sentido que alguma coisa estava acontecendo. Aquele homem estava acompanhado do seu cachorrinho, acostumado a andar à sua volta. Pois bem, naqueles poucos minutos, ele se comportou diversamente do habitual. Ele se manteve à sua volta, ladrando para alguém ou alguma coisa que devia estar percebendo perto do dono. Sem este fato não se explica tal comportamento excepcional, que não tinha outra causa aparente naquela solidão. Aquele cachorro não podia falar e dizer o que havia percebido. Mas era certo que demonstrava haver sentido qualquer coisa. Percorrido aquele trecho do caminho e aquele breve período de tempo, a alta tensão não pôde ser mais suportada, e a visão se desfez lentamente. Não ficou senão o ambiente externo, aquele que os sentidos físicos normalmente percebem, somente as coisas que todos veem e às quais, porque se veem sempre, pouca importância se dá. O céu se fechou, e tudo voltou como antes, como se nada tivesse acontecido. A visão, no entanto, ficou indelével, gravada a fogo naquela alma, como uma queimadura de luz, uma ferida de amor que jamais o tempo poderá cancelar, feita de saudade, de uma contínua e angustiante espera para se reencontrar. A visão passou como uma arrebatadora paixão que queima, mas fecunda, deixando uma semente na alma. Ela ficou escondida, depois germinou durante sua existência terrena, cresceu, frutificou, produziu novas sementes, para depois brotar, crescer, frutificar novamente em outro lugar,
noutras almas, operando o milagre da multiplicação da vida em mais alto nível, no plano espiritual. Desde o momento em que aconteceu aquele fato interior, que não foi visto, talvez, por mais ninguém a não ser ele, aquele homem não mais parou. Aquele instante foi o ponto de partida da revelação de um destino, lançado naquela direção. De fato, ele depois se desenvolveu como se seguisse uma fatal concatenação de eventos que tem confirmado a verdade das inspirações interiores, que, derivando daquela primeira visão, continuaram a dirigir sua vida até o fim. Não se trata, portanto, somente de um momentâneo fenômeno de parapsicologia, mas do completar-se de um destino firmado sobre esse fenômeno que, em sequência, vem desenrolando-se através de uma série de fatos a ele ligados, como seu lógico desenvolvimento. Aqui já se estão delineando alguns dos muitos aspectos de tal acontecimento. Mesmo que a ciência não nos saiba dar uma explicação completa sobre ele, resta o fato de que ele ocorreu e as suas consequências se realizaram. Poderá ser julgado um sonho, uma fantasia, alucinação de um histérico, ou caso patológico, mas não há dúvida de que ele constituiu a pedra fundamental da construção de uma vida, desenvolvida com estreita coerência para finalidades pré-estabelecidas, fixadas no momento em que o fenômeno ocorreu. Ora, o acaso, a alucinação, o patológico não podem produzir uma inteligente coordenação de eventos e a constante execução de um programa, como sucedeu durante 32 anos, até hoje. Além do fato parapsicológico, aqui se estuda o problema do destino, sem o qual não se pode compreender por que, num determinado momento da vida de um homem, aquele fenômeno se verificou com a exata função de colocar, confirmando aquela visão, como ponto de partida decisivo para consequências de tal importância. O voto de pobreza não foi fantasia, porque foi mantido durante toda a vida. 2 semanas depois da visão, aquele homem, abandonando confortos e riquezas, estava já ganhando, como pobre, o seu pão em terra longínqua, vivendo num quartinho alugado, como professor, no interior da Sicília. Foi neste ambiente de pobreza que a visão continuou, mas de outra forma, como comunicação de espírito ou colóquio, que nunca mais parou, mantendo um contato incessante. Na primavera de 1932, quando nada se podia prever, a inspiração traçou um plano de trabalho anunciando a composição de uma obra, já no seu 20º volume, com cerca de 8.000 páginas difundidas no mundo. Tudo isso que se previu a tanta distância de tempo, realizou-se. E óbvio que as doenças mentais não podem produzir tais resultados. Se se quiser admitir que este empenho na pobreza tenha sido uma loucura inútil, é também necessário reconhecer que sem isso aquela obra não teria podido nascer, nem depois realizar-se. Isto porque ela tem uma base, um significado moral e, portanto, exigia, por coerência, que o exemplo fosse dado por quem a escrevia, isto é, que fosse vivido realmente o Evangelho, não apenas pregado e transformado em retórica e hipocrisia. Esta é uma verdade que não se baseia em erudição teológica, mas é temperada pela luta e pelo sofrimento da própria experiência, para se ter o direito de expô-la aos outros. Quem, com os fatos, não demonstra estar convencido, não pode persuadir ninguém. Quem não vive um princípio não pode pedir aos outros que o vivam. Quem não demonstra saber primeiro transformar-se a si mesmo não pode ensinar os outros a se transformarem. Se não fizer tudo isso, será melhor calar-se, porque as pessoas compreendem o jogo, e o engano convida ao engano do qual se está dando exemplo. Então, em nome do Evangelho, está se ensinando a mentir. Essa obra não é, pois, simples trabalho de literatura ou exibição de erudito, mas significa o cumprimento de uma missão espiritual da qual aqueles livros são apenas um meio. E a execução de uma missão investe a existência inteira de um indivíduo, exige o seu trabalho contínuo, o seu sacrifício, até ao seu completo holocausto.
Neste ponto se fecha a cena e termina a história. Alguma coisa aconteceu, mas ninguém sabe dizer exatamente o que foi. Os juízos são diversos, conforme o ponto de referência em função do qual são formulados. Neste voto há os que nele podem ver o sublime, outros a loucura, outros ainda a estupidez de um inepto. Mas os juízos humanos são relativos e as apreciações diferentes, dependendo dos resultados. Se o louco vence, então é considerado com respeito. Se perde, mesmo que ele seja grande, é tido como bobo. Será que tais fenômenos podem ser julgados por uma humanidade em que o único ponto de referência é dado pela lei animal da seleção do mais forte por meio de uma feroz luta pela vida? Admitamos que este caso represente uma utopia perante a realidade do mundo. Vale, no entanto, observar como tal utopia funciona na Terra, como, apesar de tudo, foi já vivida por indivíduos reputados excelsos e proclamada como virtude de desprendimento e superação, pelo Evangelho e por outras religiões. Isso nos permitirá não só assinalar vários aspectos de nossa vida individual e social, como descobrir verdades abrasadoras escondidas sob um manto de hipocrisia. Será, então, bom não ter preço e guardar o juízo para o fim desta história. 2. O significado. Encontro-me no mês de setembro de 1963. 32 anos se passaram quando nosso personagem tomou a sua decisão. Hoje, em posição retrospectiva, pode-se observar aquilo que então não se podia ver, porque os fatos oriundos, em vez de se encontrarem no passado, estavam situados no futuro e agora. É mais fácil compreender o seu significado, porque é possível verificar as consequências daquela decisão, mas é necessário, antes de tudo, explicar o que neste caso se entendeu por voto de pobreza. Ele é que não quer dizer a miséria na qual falta o indispensável, não se podendo sequer trabalhar, não exprime a clássica fuga do mundo pelos eremitas para viverem na renúncia e no ócio, expressa antes a decisão de viver exclusivamente do fruto do próprio trabalho, em vez de desfrutar o dos outros. Significa construir espiritualmente, apoiando-se, em primeiro lugar, sobre a base de honestidade econômica. Trata-se de viver reduzindo ao mínimo as necessidades materiais, elevando ao máximo as espirituais e trabalhando neste terreno, gratuitamente, também para os outros. Cuida-se, em suma, de praticar a máxima pobreza possível para um homem civilizado que tem uma tarefa intelectual a cumprir, sem que essa pobreza o conduza ao embrutecimento ou que isso o impeça de lutar, de modo a permanecer um elemento produtivo na sociedade e não um produto de refúgio, capaz somente de aproveitá-la e de a corromper. Empobrecer-se até tornar-se miserável, para viver na ociosidade, transformado em parasita, poderá ter sido um tipo de santidade no passado em outras posições históricas e sociais, mas hoje constitui prática antivital, porque também, espiritualmente, contraproducente. Hoje eliminam-se os sacrifícios que não beneficiam ninguém e abaixam o nível mental de quem os realiza. Em vez de serem julgados como uma forma de elevação moral, eles são olhados com desconfiança, como pretextos para praticar o lazer à custa do próximo, como um mau exemplo, uma convite à preguiça, imitação prejudicial. Não é esta a pobreza que o Evangelho aconselha. Ele condena o abuso e não o bom uso dos bens. Ora, o nosso protagonista encontrava-se na situação mais adaptada para poder gozar impunemente deste abuso, na posição que lhe permitia, em plena legalidade civil e religiosa, viver do trabalho dos outros, como um parasita. Ele se rebelou contra as leis e os costumes que lhe permitiam aquilo, e nisto consistiu o seu voto de pobreza. Assim se poderia chamar, com maior exatidão, voto de honestidade. Não queria aceitar um benefício, para ele ilícito, não lhe importando, se, para a moral do mundo, incluindo os pregadores do Evangelho, fosse considerado lícito. Teria podido gozar, além do ócio,
também do luxo e do respeito que a riqueza traz consigo, porque confere uma alta posição social, como ainda fruir as bênçãos de Deus, se com aquela riqueza, que não era sua, visto não a ter ganho com seu trabalho, ele tivesse realizado obras de beneficência. Renunciou a esta felicidade do mundo e a substituiu pelo trabalho, pela parcimônia para si, generosidade para os outros, vida simples, sem compensações, intelectualmente ativa para o bem do próximo. A fim de evitar mal-entendidos, eis o que foi o voto, não uma loucura fora da realidade, mas um ato útil, racionável, honesto. Não é possível acreditar que tal plano de vida fosse de fácil realização, quando despojado de heroísmos antissonantes. A vida é dura para quem pensa primeiro nos próprios deveres, numa sociedade em que geralmente cada um costuma pensar antes de tudo nos próprios direitos. Mas, para quem tem senso moral, esse plano de vida representa um dever para com o verdadeiro pobre, que permanece como tal, sem sequer poder apropriar-se da glória da renúncia. É um ato de justiça social ir ao encontro dele em vez de injuriar a sua pobreza com a opulência, com egoísmo e, por vezes, até mesmo com desprezo, incitando assim a revolta. Tudo isso é simplesmente um dever para quem tenha sentido de retidão, não é virtude preclara que mereça auréola de santidade. Este voto é uma coisa muito mais simples, confraternizar com os deserdados de forma mais real, que não é esbanjar beneficências do alto da própria posição social, dignando-se a descer, mas ficando longe deles e assim os humilhando com a própria esmola. Este voto significa renunciar às próprias comodidades para se colocar na situação do pobre e viver a sua vida de limitações e preocupações. Nestas condições, deve prover-se de tudo, para si próprio e para a família, somente com o seu trabalho. E, quando este não baste, como sucede aos pobres, humilhando-se, pedir ajuda, o que significa dependência a quem dá, se lhe agrada e da forma como lhe agrada. Para quem nasceu rico e se habituou ao regime de abundância, trata-se de inverter a própria posição, a vida inteira. Trata-se de fazer isso num mundo em que o valor e a honra consistem em ser rico e não em ser honesto, em tornar-se poderoso, não importa com que meios, e não em sacrificar-se por um princípio idealista. Será tudo isso utopia? Certamente que em nosso mundo atual. Por outro lado, também é verdade que, por esse fato, ele sofre as consequências. Assim, o caso aqui descrito supera os limites de simples fato individual para assumir um significado muito mais amplo, fazendo parte do problema social dos nossos tempos. Uma coisa é certa, se esta utopia evangélica tivesse sido vivida em grande escala, o comunismo teria sido inviável, pelo menos nos países cristãos. Isto porque ele teria sido já aplicado da melhor forma, ou seja, construtiva e fraternalmente, e não de maneira destrutiva, com o ódio de classes, teria sido realizado como colaboração pacífica, e não através da opressão por parte do Estado. Se os cristãos tivessem sido verdadeiros cristãos, como foram nos primeiros séculos, o comunismo não lhes poderia ter roubado a ideologia da justiça social, que é a sua maior força, e as massas não estariam do seu lado. Infelizmente, o cristianismo usou um método diverso. A religião se aliou à classe dos dominadores, apoiando aí, em compensação, compartilhando com ela os bens materiais. O método era submeter os deserdados, dando-lhes a esperança compensadora no além-túmulo, e o resultado foi que, em lugar de se chegar à fraternidade, confirmou-se a cisão entre interesses opostos e a respectiva luta de classes. Foi um programa de egoísmo que fermentou o ódio na sociedade em vez do amor. Se o cristianismo não tivesse, para seu interesse, protegido estas divisões sociais, o comunismo não teria nascido. Estamos nos antípodas do Evangelho. Mas isso não significa que o Sermão da Montanha não seja verdadeiro. Ele não foi feito, como sucedeu,
para ser utilizado com a finalidade de dominar os ingênuos. Aqui está a culpa, e esta se paga. Trata-se de uma lei a que ninguém pode escapar. Chegou, no entanto, o dia em que os simples compreenderam o engano, e o belo jogo das esperanças.